Eu sou Augusto Andrade, bem-vindo ao canal do Cego Reaça. Se gostou do vídeo, compartilha, clica no sinalzinho de positivo e sinta-se à vontade também para comentar, para fazer alguma pergunta ou dar alguma sugestão. É isso aí. A democracia reduz o povo a um rebanho de animais tímidos e obedientes cujo pastor é o político. Este artigo foi sugerido e escrito por Satoru Son, revisado por Marco Batalha e narrado por mim, Leafar. E se eu lhe disser que hoje vivemos sob o domínio do Estado mais totalitário de toda a história da civilização ocidental, você acreditaria? Parece uma afirmação absurda, não? Como os governantes eleitos nas democracias modernas podem ser mais totalitários do que os Césares romanos ou os reis absolutistas? Na verdade, se você tiver lido o que escreveu Alexis de Tocqueville, um diplomata francês do século XIX, isso não será nenhuma surpresa. Em 1835 e em 1840, Tocqueville publicou os 2 volumes de seu livro, Democracia na América, que foi muito bem recebido na época. Ele havia viajado aos Estados Unidos em missão diplomática para estudar as prisões americanas. Porém, acabou expandindo seu estudo, incluindo o sistema de governo democrático do país. Esse tipo de democracia era algo novo na época. Ninguém sabia como ou se ela iria funcionar. Por ser a mais próspera democracia no mundo, a experiência americana acabou atraindo a curiosidade dos europeus. Embora Tocqueville fosse um democrata, ele não enxergava o sistema de forma utópica. Ele dizia que a democracia poderia ser implementada de diferentes maneiras, em alguns casos, corrigindo seus defeitos, mas, em outros, os intensificando. Hoje, qualquer um que ouse criticar a democracia é taxado de defensor de ditadura, mas naquele momento, criticá-la ainda não era um tabu. Assim, Tocqueville pôde tecer críticas pontuais ao sistema sem medo de ser censurado. Aqui, vamos nos focar nos capítulos finais do livro, em que ele nos alerta para a ameaça que a democracia poderia representar à humanidade. Para Tocqueville, a democracia tinha potencial para se degenerar em um estado totalitário, pior do que qualquer outro que tenha existido na história. Segundo ele, a democracia tenderia naturalmente à centralização e ao aumento do poder do Estado. No momento em que escrevia o livro, Tocqueville já podia perceber como a ideia de centralização se manifestava cada vez mais na Europa, em todos os partidos e em todas as ideologias, se combinando com o ideal da igualdade. No passado, por exemplo, boa parte dos serviços sociais eram oferecidos de forma privada na Europa. Saúde, educação, abrigo para os pobres, tudo era mantido por doações e organizações privadas, como instituições de caridade, igrejas e associações comunitárias. Havia organizações beneficentes que montavam fundos privados de pensão para os mais pobres, mas, pouco a pouco, esses serviços foram sendo regulados, controlados e usurpados pelo governo. A democracia, escreve ele, tem como principal fundamento a igualdade, não a liberdade. Esta é completamente secundária e facultativa em uma democracia, de modo que os homens preferem ser iguais na servidão do que desiguais na liberdade. O ideal da igualdade lança a ira sobre o menor dos privilégios. A menor vantagem do indivíduo enfurece e desperta a inveja nos demais, aqueles que desejam nivelá-lo ao resto, entregando o poder social que estava nele para o governo. As pessoas não se irritam com a desigualdade entre elas e o Estado, pois enxergam este como a vontade da maioria. Tocqueville cita várias causas para isso. Ele nos mostra, inclusive, que o Estado se expande em uma democracia, mesmo quando o povo é contra o totalitarismo. Como? Dado que o incentivo de grupos de pressão para conseguir um determinado privilégio do governo é muito maior do que os dos indivíduos em impedi-lo, no longo prazo, o Estado sempre se expande. E isso, mesmo que a maioria das pessoas sejam liberais e vejam um aumento do governo como algo perigoso. Vale lembrar que ele teve essa sacada em 1840, antes mesmo da escola austríaca se firmar. Segundo Tocqueville, uma outra causa de expansão do Estado é a eliminação das elites locais.
Com uma aristocracia, há poderes secundários para resistir ao Estado central e competir entre si. Os nobres podem resistir às ordens do rei e a boa parte da legislação. Por exemplo, na era medieval, havia diversas vilas independentes, com suas próprias legislações e sistemas de governança. Algumas tinham ágoras, onde todos os cidadãos podiam discutir as questões públicas. Outras tinham conselhos representativos. Outras estavam submetidas a um nobre, dentre outros modelos. Os nobres se limitavam a governar questões mais amplas, dificilmente invadiam a vida privada dos indivíduos, permitindo até mesmo que existissem sistemas de governança alternativos dentro de suas terras, desde que se pagassem os devidos tributos. No governo democrático, porém, não há nada disso. A separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário é apenas um mito. O governo central controla diretamente cada indivíduo e regula tanto questões públicas quanto questões privadas. Não há sistemas de governança alternativos. A legislação e o sistema judiciário são únicos. Não há nenhum poder secundário para servir de resistência. Mesmo na época dos imperadores romanos, eles existiam. O imperador geralmente voltava seu controle direto apenas para certos indivíduos ou certas questões. Esse é um dos motivos do porquê Hans Hermann Hoppe argumenta que a democracia é pior do que a monarquia em sua famosa obra Democracia, o Deus que Falhou. Tocqueville não chega a tanto. Ele diz que, ao menos em sua melhor forma, isto é, em um estado mínimo, a democracia é melhor do que qualquer monarquia. De todo modo, escreve Tocqueville, na democracia, todos os cidadãos são igualmente fracos e minúsculos. O indivíduo desaparece na multidão e se torna incapaz de resistir aos desmandos da massa. Tocqueville chama esse estado de ditadura da maioria, em que um grupo organizado usa a força dos números para oprimir os demais. Não importa que você quer educar seus filhos em casa. Se a maioria decidiu que a educação domiciliar está proibida, cale a boca e leve seu bezerrinho à escola. Essa opressão da maioria também se manifesta com a intolerância, a exclusão social e as rebeliões populares, quando a turba usa terror e violência nas ruas para forçar a sociedade a obedecer suas ideias. Apesar de ele usar a expressão ditadura da maioria, o grupo não precisa ser a maioria absoluta para exercer essa coerção. Basta que seja um grupo grande e organizado, ou que seja uma maioria local. Mas a coisa toda é um pouco pior do que pensamos. Os cidadãos não são controlados por esse poder contra a sua vontade. Eles desejam ser escravizados. Na democracia, o povo luta contra a sua própria liberdade. Esse processo perturbador se dá pelo bem-estar. Na democracia, o povo supervaloriza o bem-estar social, o prazer material e a facilidade de se obter felicidade sem esforço algum. Com isso, eles acabam negligenciando os meios para atingir a riqueza material, especialmente a liberdade. Eles negligenciam seus direitos de tal forma que estes não precisam ser tomados, mas são entregados de bom grado em uma bandeja. Um governante que mói liberdades, mas mantém a boa ordem e garante o bem-estar material, é aceito sem ressalvas. Ele pode reinar sem limites, desde que satisfaça os desejos da massa com serviços públicos, gratuitos e de qualidade. Tocqueville previu a ascensão do estado de bem-estar social. Essa nova forma de tirania seria diferente de tudo que já se havia visto no passado. Não seria como os Césares de Roma, pois o governante seria mais como um tutor do povo. Tocqueville prevê: um poder tutelar se ergueria acima dos homens, responsável por seus deleites e por seu destino. Ele é absoluto, detalhista, regulador, previdente e dócil. Esse poder tutelar não sai crucificando seus cidadãos ou exibindo seus membros esquartejados em praça pública como antigamente. Não, sua tirania é mais disfarçada, como um pai cuidadoso que ama seus filhos e os proíbe de sair à noite porque é perigoso. E assim continua ele. Pareceria com um poder paterno, se seu objetivo fosse preparar os homens para a maturidade, mas ao contrário, ele só busca fixá-los para sempre na infância. Ele gosta que os cidadãos se deleitem, desde que não pensem em outra coisa. Ele trabalha de bom grado para a felicidade geral, mas acaba por se tornar seu único agente e árbitro. Providencia tudo, além de regular todos os serviços. Seu objetivo
é livrar o povo inteiramente do incômodo de pensar e da dificuldade de viver. Depois de tomar pouco a pouco cada indivíduo em suas mãos e amassá-lo ao seu gosto, o soberano estende seus braços por toda a sociedade, cobre-lhe a superfície com uma rede de regras pequenas e complicadas, minuciosas e uniformes, em meio às quais os espíritos mais originais não conseguem emergir para superar a multidão. Ele não quebra as vontades, mas as amolece, dobra-as e as dirige. Ele raramente as força a agir, mas se opõe continuamente a que se haja. Não destrói, mas impede de nascer. Não tiraniza, mas atrapalha. Comprime, enerva, apaga, entorpece e reduz, enfim, cada nação a não ser mais do que um rebanho de animais tímidos e industriosos cujo governante é o pastor. Dá para acreditar que isso foi escrito há 180 anos? Tocqueville nos mostra que esse estado de tirania não é incompatível com algumas formas de liberdade exterior. Pode ser que alguns direitos sejam mantidos, mas isso não muda a servidão que se esconde por detrás de todo o resto. Afinal, qualquer liberdade que você tenha hoje só existe porque o governo deixou, mas ela pode ser tomada a qualquer momento. O autor chama esse estado de tirania camuflada, pois ela não é óbvia, é mais sutil. Tocqueville alerta que o voto não nos deixa imunes a esse estado de servidão. Ele diz: os cidadãos saem da dependência por um momento para escolher o seu mestre e depois retornam a ela. O povo, porém, se sente consolado pensando que, apesar de estarem sob tutela, pelo menos escolhem o tutor. Entretanto, o controle que se faz constante em suas vidas os importuna sempre e os faz renunciar à sua vontade. Pouco a pouco, enfraquece o espírito e o acostuma à servidão, a simplesmente obedecer o que está na legislação sem questioná-la ou a seguir a opinião da maioria. Na democracia, escreve ele, a maioria nos encarrega de se entregar ao indivíduo um aglomerado de opiniões prontas, dispensando-o do encargo de formar as suas próprias opiniões. Assim, seria útil encarregar esses cidadãos que se tornaram tão dependentes do poder central de escolher vez ou outra os representantes, pois esse costume tão importante, tão breve e raro de seu livre-arbítrio não impedirá que percam pouco a pouco a faculdade de pensar, sentir e agir por si, e que caiam gradualmente abaixo do nível da humanidade. Ele ainda nos fala da ironia que se manifesta nesse sistema. Quando se trata de decidir seus pequenos negócios e cuidar de suas vidas, julgam que o cidadão é incapaz de se administrar sozinho. Mas quando é para decidir o destino de toda a nação e o governo estatal, lhe jogam sobre seus ombros imensas prerrogativas, as quais não têm a menor condição de decidir racionalmente, estando a vida inteira acostumados à servidão. As observações de Tocqueville são visionárias, estando muito à frente de seu tempo, mas ele acredita que seria necessário existir um certo nível de administração central, limitada por outras barreiras. Ele sugere como alternativa um Estado democrático descentralizado onde houvesse liberdade de se formarem associações privadas. A imprensa deveria ser livre e igualmente descentralizada. Sim, Tocqueville já nos alertou sobre o papel da mídia descentralizada como forma de combate à tirania estatal. Outro ponto importante era a liberdade na justiça. Um sistema judiciário que não fosse controlado pelo poder central seria vital para combater o poder do Estado totalitário na democracia. Esse sistema se aproxima mais de um Estado mínimo, ou um Estado liberal, como ele chama. Mas o próprio Tocqueville havia argumentado anteriormente que a tendência de um Estado democrático era sempre de se expandir. O que impediria que esse Estado limitado se expandisse de novo? Na França, Tocqueville foi deputado federal e também ministro das Relações Exteriores. Aí podemos nos perguntar, como está a França hoje? Não preciso dizer que Tocqueville falhou em implantar seu tão sonhado Estado liberal na realidade. Ideias liberais não são capazes de mudar a tendência natural do Estado. Exatamente como ele mesmo havia previsto, a França hoje se tornou mais socialista, com um Estado maior e mais controlador. Mas os remédios que ele nos recomenda são igualmente úteis para um mundo libertário. Descentralização da mídia, do sistema de justiça e da governança. Não é isso que defendemos? Continua sendo inegável a precisão das observações de Tocqueville.
Já enxergando os problemas da democracia e defendendo a liberdade, ainda com algumas incoerências, todos os libertários devem ler suas obras. A conclusão, então, é que se nada fosse feito, o mundo logo cairia em um estado democrático de tirania distópica. O povo abdicaria de pensar por si mesmo, sem nenhuma liberdade individual plena, em completo estado de servidão, com apenas alguns direitos sendo permitidos para mascarar a coisa toda. Seriam controlados por um Estado gigantesco, regulando tudo nos mínimos detalhes. A massa, além de ignorante e servil, seria refém da opinião da maioria, não possuindo nenhuma individualidade, nenhuma engenhosidade ou vontade de inovar. O Estado mataria o espírito empreendedor que existe no coração de cada homem, os prendendo em uma cultura homogênea e genérica. As pessoas se contentariam com o bem-estar social fornecido por programas do governo. Elas seriam totalmente dependentes do Estado, sem ideias, passivas, incapazes de perceberem sua servidão. Elas veriam o Estado como um pai rigoroso, mas gentil, e que, além do mais, foi eleito pela maioria, não é mesmo? Se escolheram o seu senhor, então está tudo bem, não é? Simplesmente aterrorizante. Esse futuro parece realmente pior do que qualquer 1984. Mas pare para pensar. Dê uma olhada à sua volta. Pense no mundo em que você vive hoje. Quando você vai ao trabalho, vai fazer compras, pagar seus impostos, vai doer. Mas aos poucos, você irá perceber a verdade. Nós já vivemos nesse futuro que Tocqueville previu. Bem-vindo ao século XXI, Neo, o século da Matrix, onde tudo é falso e a mão invisível do Estado espreita a cada esquina. Seu alerta se tornou real. A democracia que temos hoje é exatamente o Estado totalitário que ele temia. Com a fraudemia, perdemos no mundo inteiro o direito de ir e vir, de organizar festas privadas, de nos reunir, de trabalhar, enfim, de viver. E tolo é aquele que acredita que esses direitos vão nos ser devolvidos. Não, não vão. Uma vez que o Estado toma algo, ele não devolve assim tão fácil. Preparem-se, pois tempos difíceis virão, pelo menos até o inevitável colapso do Estado. Para finalizar, podemos nos lembrar das sábias e belas palavras escritas por Alexis de Tocqueville. Creio que em qualquer época eu teria amado a liberdade, mas na época em que vivemos, sinto-me propenso a idolatrá-la. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.